Ezequiel 36. Também tu, filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, pois o inimigo disse contra vós: até os antigos lugares altos são nossos por possessão. Portanto, profetiza e dize: Assim diz o Senhor Deus, porquanto vos fizeram assolado e vos engoliram por todo lado, para que pudesseis ser por possessão ao resíduo dos pagãos. E sois tomados nos lábios de faladores, e são a infâmia do povo. Portanto, vós, montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: aos montes e às colinas, aos rios e aos vales, aos desertos desolados e às cidades abandonadas, que se tornaram uma presa e escárnio para o resíduo dos pagãos que estão ao redor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente, no fogo do meu ciúme eu falei contra o resíduo dos pagãos, e contra todo o Edom, que nomearam a minha terra por possessão, com a alegria de todo o seu coração, com mentes despeitadas, para a lançarem fora por sua presa. Profetiza, portanto, sobre a terra de Israel e dize aos montes e às colinas, aos rios e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que eu falei no meu ciúme e na minha fúria, porque carregastes a vergonha dos pagãos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eu levantei a minha mão, certamente os pagãos que estão ao redor de vós carregarão a sua vergonha. Mas vós, ó montes de Israel, lançareis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel. Porque eles estão à mão para vir, porque eis que eu vos sou por vós. E eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados, e eu multiplicarei homens sobre vós e toda a casa de Israel, toda ela. E as cidades serão habitadas, e os desertos serão edificados, e eu multiplicarei sobre vós homem e animal, e eles aumentarão e trarão fruto, e eu vos estabelecerei segundo suas antigas propriedades, e farei melhor a vós do que nos vossos princípios. E sabereis que eu sou o Senhor. Sim, eu farei homens andarem sobre vós. O meu povo de Israel, eles te possuirão, e tu serás a sua herança. E daqui em diante não os privarás mais de homens. Assim diz o Senhor Deus. Porquanto vos dizem: tu, terra, devoras os homens, e privaste as tuas nações. Portanto, tu não devorarás mais os homens, nem privarás mais as tuas nações, diz o Senhor Deus. Nem eu farei mais com que os homens ouçam em ti a vergonha dos pagãos, nem carregarás mais a vergonha do teu povo, nem farás mais com que as tuas nações caiam, diz o Senhor Deus. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com os seus próprios caminhos e com as suas nações. Seu caminho era diante de mim como uma imundícia de uma mulher removida. Portanto, eu derramei a minha fúria sobre eles, pelo sangue que haviam derramado sobre a terra, e por seus ídolos, com os quais a haviam poluído, e eu espalhei-os entre os pagãos, e eles foram dispersos pelas nações de acordo com o seu caminho e de acordo com as suas nações, eu os julguei. E quando eles entraram nos pagãos, para onde foram, profanaram meu santo nome. Quando disseram a eles: estas são as pessoas do Senhor, e foram embora da sua terra. Mas eu tive pena por causa do meu santo nome, que a casa de Israel havia profanado entre os pagãos, para onde eles foram. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eu não faço isto por causa de vós, ó casa de Israel, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre os pagãos, para onde fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre os pagãos, o qual profanastes no meio deles. E os pagãos saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado em vós diante dos olhos deles, porque eu os levarei dentre os pagãos e vos ajuntarei
de todas as nações, e vos trarei para dentro da vossa própria terra. Então eu aspergirei água limpa sobre vós, e ficareis limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os fareis e habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eu também vos salvarei de todas as vossas impurezas. Eu vou chamar o trigo e o aumentarei. Não colocarei fome sobre vós, e eu multiplicarei o fruto da árvore e o aumento do campo, para que não mais recebais a vergonha da fome entre os pagãos. Então vos lembrareis dos vossos próprios maus caminhos e das vossas ações que não foram boas, e tereis nojo de si mesmos à vossa própria vista por vossas iniquidades e por vossas abominações. Não é por causa de vós que faço isto, diz o Senhor Deus. Que isso seja conhecido por vós, e envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus. No dia em que eu vos tiver purificado de todas as vossas iniquidades, eu também vos farei habitar nas cidades. E os desertos serão edificados, e a terra assolada será lavrada, considerando que ela se encontra assolada à vista de todos que passavam. E dirão, esta terra que estava assolada se tornou como o jardim do Éden. E as cidades devastadas e assoladas e arruinadas estão cercadas e estão habitadas. Então os pagãos que sobraram ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, edifico os lugares arruinados e planto naquele que estava assolado. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Assim diz o Senhor Deus. Ainda por isso eu serei inquirido pela casa de Israel para fazer isto por eles. Eu os aumentarei como homens, como a um rebanho. Eu os aumentarei como homens, como a um rebanho, como o rebanho santo, como o rebanho de Jerusalém nas suas festas solenes, para que as cidades devastadas se encham de rebanhos, de homens, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. E ele me disse, Filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi, ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que eu farei com que o fôlego entre em vós e vivereis, e eu colocarei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E vos cobrirei com pele e porei fôlego em vós e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego neles. Então ele me disse, profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e dize ao vento, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e respira sobre estes mortos, para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles. E eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, nossos ossos se secaram, e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes.
Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei à terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e eu vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumpri, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: Além disso, tu, filho do homem, toma uma vara e escreve nela, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Então toma outra vara e escreve nela, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E junta-os um ao outro em uma só vara, e elas se tornarão uma na tua mão. E quando os filhos do teu povo falarem a ti, dizendo: Tu não nos mostrarás o que queres mostrar-nos com estas coisas? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as colocarei com ele, com a vara de Judá, e farei delas uma vara, e elas serão uma na minha mão, e as varas em que tu escrevestes estará na tua mão diante dos teus olhos. E dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os pagãos, para onde eles foram, e os juntarei de todo lado, e os trarei para a sua própria terra. E eu farei deles uma nação na terra sobre os montes de Israel, e um rei será rei para todos eles. E eles não serão mais duas nações, nem devem ser divididos em dois reinos. Nem mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas coisas detestáveis, nem com qualquer uma das suas transgressões, mas eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os limparei. Assim eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. E Davi, meu servo, será rei sobre eles, e todos eles terão um pastor. Eles também andarão nos meus juízos, e observarão os meus estatutos, e os cumprirão, e habitarão na terra que eu dei a Jacó, meu servo, em que vossos pais habitaram. E habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. O meu servo Davi será o seu príncipe para sempre. Além disso, eu farei um pacto de paz com eles. Será um pacto perpétuo com eles. E os estabelecerei e os multiplicarei, e colocarei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo também estará com eles, sim, e eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. E os pagãos saberão que eu, o Senhor, santifico a Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Ezequiel 38. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, posiciona a tua face contra Gog, terra de Magog, o principal príncipe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal, e eu te virarei de volta, e colocarei anzóis nas tuas mandíbulas, e te trarei adiante, e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos com todos os tipos de armadura, uma grande companhia com broquéis e escudos, todos manejando espadas, e a Pérsia e a Etiópia e a Líbia com eles, todos eles com escudo e elmo, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte e todas as suas tropas, e muitas pessoas contigo. Esteja tu preparado e prepara-te a ti mesmo, tu e toda a tua companhia que está reunida para ti. E sê tu um guarda para eles. Depois de muitos dias serás visitado. Nos últimos anos tu virás à terra que é trazida de volta da espada, e é juntada dentre muitas pessoas, contra os montes de Israel que sempre foram desertos.
mas é gerada dentre as nações, e habitarão seguramente todos eles. Tu subirás e virás como uma tempestade. Será como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas. E muitas pessoas contigo, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor Deus. E também virá a suceder que ao mesmo tempo coisas virão à tua mente, e tu terás um mau pensamento, e dirás: subirei à terra de aldeias não muradas, e eu irei àqueles que estão em repouso, que habitam seguramente, todos eles habitando sem muros, e não tendo barras nem portões, para tomar o despojo e tomar a presa, para virar a tua mão sobre os lugares assolados, que estão agora habitados, e sobre o povo que está reunido dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, que habitam no meio da terra, Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis. Todos os seus jovens leões te dirão: és tu vindo para tomar o despojo? Ajuntaste a tua companhia para tomar a presa, para carregar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para levar um grande despojo? Portanto, filho do homem, profetiza e dize a Gogue: assim diz o Senhor Deus, no dia em que meu povo de Israel habitar seguramente, tu não o saberás? E virás do teu lugar das partes do norte, tu e muitas pessoas contigo, todos eles montados sobre cavalos, uma grande companhia e um poderoso exército. E tu subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Isso será nos últimos dias, e hei de trazer-te contra a minha terra, para que os pagãos possam me conhecer quando eu for santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus. És tu aquele de quem eu falei nos tempos antigos pelos meus servos, os profetas de Israel, os quais profetizaram naqueles dias muitos anos que te traria contra eles? E acontecerá no mesmo tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha fúria subirá à minha face, porque no meu ciúme e no fogo da minha ira eu falei. Certamente naquele dia haverá grande tremor na terra de Israel, de tal modo que os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todas as coisas rastejantes que rastejam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença, e os montes serão derrubados, e os lugares íngremes cairão, e todo muro cairá ao chão. Porque eu chamarei uma espada contra ele, através de todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada homem será contra seu irmão, e contenderei contra ele com peste e com sangue, e choverei sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre as muitas pessoas que estão com ele, uma transbordante chuva e grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e serei conhecido aos olhos de muitas nações, e eles saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 39. Portanto, tu, filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu estou contra ti, ó Gog, principal príncipe de Meseque e de Tubal, e eu te virarei de volta, e deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir das partes do norte, e te trarei sobre os montes de Israel, e eu atingirei o teu arco da tua mão esquerda, e farei com que tuas flechas caiam da tua mão direita. Tu cairás sobre os montes de Israel, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Te entregarei aos pássaros vorazes de todo o tipo, e aos animais do campo para seres devorado. Tu cairás sobre o campo aberto, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. E eu enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam descuidadamente nas ilhas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Então eu farei o meu santo nome conhecido no meio do meu povo Israel. E não mais os deixarei poluírem o meu santo nome, e os pagãos saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel, o Santo em Israel. Eis que é vindo e é feito, diz o Senhor Deus. Este é o dia do qual eu tenho falado.
E aqueles que habitam nas cidades de Israel irão adiante e acenderão e queimarão as armas, tanto os escudos quanto os broquéis, os arcos e as flechas, e bastões de mão, e as lanças, e eles o queimarão com fogo por 7 anos, de maneira que não tirarão madeira alguma do campo, nem cortarão nada das florestas, porque eles queimarão as armas com fogo. E despojarão aqueles que os despojaram, e roubarão aqueles que os roubaram, diz o Senhor Deus. E acontecerá que naquele dia eu darei a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos passageiros, no leste do mar. E pararão os narizes dos passageiros, e lá enterrarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de Amon-Gog. E a casa de Israel os estará enterrando durante 7 meses, para que eles possam limpar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles um renome o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens de contínuo trabalho, percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para limpá-la. Durante 7 meses farão esta busca. E os passageiros que passarem pela terra, quando algum deles vir o osso de um homem, então ele colocará um sinal junto a ele, até que os enterradores o tenham enterrado no vale de Amon-Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim eles limparão a terra. E tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus: fala a toda ave emplumada e a cada animal do campo: reuni-vos e vinde, ajuntai-vos de todo lado para o meu sacrifício, que eu sacrifico por vós, um sacrifício grande sobre os montes de Israel, para que possais comer carne e beber sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, de carneiros, de cordeiros e de cabras, e de novilhos, todos os cevados de Bazã. E comereis a gordura até que estejais cheios, e bebereis sangue até que estejais bêbados, do meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. Assim sereis fartos, à minha mesa com cavalos e carruagens, com homens poderosos e com todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu colocarei a minha glória entre os pagãos, e todos os pagãos verão o meu juízo que eu executei, e a minha mão que pus sobre eles. Assim a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus, daquele dia em diante. E os pagãos saberão que a casa de Israel foi o cativeiro por sua iniquidade, porque eles transgrediram contra mim. Portanto, eu escondi a minha face deles, e os entreguei na mão de seus inimigos. Então eles cairão todos à espada, de acordo com a sua impureza e de acordo com as suas transgressões. Eu tenho feito a eles, e escondi minha face deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora eu trarei novamente o cativeiro de Jacó, e terei misericórdia sobre toda a casa de Israel, e serei ciumento por causa do meu santo nome. Depois que eles tiverem carregado a sua vergonha e todas as suas transgressões pelas quais transgrediram contra mim, quando habitaram seguramente em sua terra, e ninguém os deixava temorosos. Quando eu os tiver trazido novamente dos povos, e os tiver ajuntado das terras dos seus inimigos, e for santificado por eles à vista de muitas nações, então eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os fez ir ao cativeiro entre os pagãos, mas eu os reuni em sua própria terra, e não mais deixei nenhum deles lá, nem esconderei mais a minha face deles, porque eu derramei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 40. No 25º ano do nosso cativeiro, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, após a cidade ser atingida naquele mesmo dia, ter sido atingida, naquele mesmo dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e me trouxe para lá. Nas visões de Deus, ele me trouxe à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual estava como uma estrutura de uma cidade ao sul. E ele me levou para lá, e eis que havia ali um homem cuja aparência era como a aparência de bronze, com uma linha de linho na sua mão, e uma cana de medir. E ele estava em pé no portão, e disse-me o homem: filho do homem, contempla com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe o teu coração sobre tudo quanto eu te mostrar, porque para
para que eu pudesse mostrá-lo a ti, é que foste trazido aqui. Declara tudo o que viste à casa de Israel. E eis um muro do lado de fora da casa ao redor. E na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados de comprimento, por 1 côvado e 1 palmo. Então ele mediu a largura da edificação uma cana, e a altura uma cana. Então ele veio ao portão que olhava em direção ao leste, e subiu suas escadas e mediu a soleira do portão, que tinha a largura de uma cana, e a outra soleira do portão, que tinha a largura de uma cana. E cada pequena câmara tinha o comprimento de uma cana, e a largura de uma cana, e entre as pequenas câmaras haviam 5 côvados, e a soleira do portão no alpendre do portão por dentro era de uma cana. Ele também mediu o alpendre do portão por dentro uma cana. Então mediu o alpendre do portão 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o alpendre do portão estava por dentro. E as pequenas câmaras do portão em direção ao leste eram 3 deste lado e 3 daquele lado. Os 3 eram de uma medida, e os pilares tinham uma medida deste lado e naquele lado. E ele mediu a largura da entrada do portão 10 côvados, e o comprimento do portão 13 côvados, e o espaço também diante das pequenas câmaras era de 1 côvado deste lado, e o espaço era de 1 côvado daquele lado. E as pequenas câmaras tinham 6 côvados deste lado e 6 côvados daquele lado. Então ele mediu o portão desde o telhado de uma pequena câmara até o telhado de uma outra, e a largura era de 25 côvados, por porta contra porta. Ele fez também pilares de 60 côvados até o pilar do átrio ao redor do portão. E desde a face do portão da entrada até a face do alpendre do portão interno havia 50 côvados. E havia ali janelas estreitas para as pequenas câmaras e para os seus pilares dentro do portão ao redor, e da mesma forma para os arcos. E as janelas estavam ao redor para dentro, e sobre cada pilar havia palmeiras. Então ele me trouxe ao átrio exterior, e eis que havia ali câmaras e um pavimento feito para o átrio ao redor. 30 câmaras havia sobre o pavimento, e o pavimento ao lado dos portões defronte, e o comprimento dos portões era o pavimento mais baixo. Então ele mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, em direção ao leste e em direção ao norte. E o portão do átrio externo, que olhava em direção ao norte, ele mediu e o seu comprimento e a largura. Ele mediu o seu comprimento e a sua largura. E as suas pequenas câmaras eram 3 deste lado e 3 daquele lado. E os seus pilares e os seus arcos eram segundo a medida do primeiro portão. Seu comprimento era de 50 côvados e a sua largura 25 côvados, e as suas janelas e os seus arcos e as suas palmeiras eram segundo a medida do portão que olhava em direção ao leste, e eles subiam para elas por 7 degraus, e os seus arcos estavam diante delas, e o portão do átrio interior estava de fronte o portão em direção ao norte e em direção ao leste, e ele mediu de portão a portão 100 côvados. Então ele me levou em direção ao sul, e contemplou um portão em direção ao sul, e mediu seus pilares e seus arcos de acordo com estas medidas, e havia janelas nele, e nos seus arcos ao redor, e como aquelas janelas e o comprimento era de 50 côvados e a largura 25 côvados. E ali 7 degraus para subir, e os seus arcos estavam diante deles. E ele tinha palmeiras, uma deste lado e outra daquele lado, sobre seus pilares. E havia ali um portão no átrio interior em direção ao sul. E ele mediu de portão a portão em direção ao sul 100 côvados. E ele me levou ao átrio interior pelo portão sul, e mediu o portão sul de acordo com estas medidas, e as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos, de acordo com estas medidas. E havia janelas nele, e nos seus arcos
ao redor. Este tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, e os arcos ao redor tinham 25 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e os seus arcos estavam em direção ao átrio exterior. E havia palmeiras sobre os seus pilares, e a subida para ele tinha 8 degraus. E ele me levou ao átrio inferior, em direção ao leste, e mediu o portão de acordo com estas medidas, e as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos eram de acordo com estas medidas, e havia janelas nela e nos seus arcos ao redor. Ele tinha 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura, e os seus arcos ficavam em direção ao átrio externo, e havia palmeiras sobre seus pilares deste lado e daquele lado. E a subida para ele tinha 8 degraus. Então me levou ao portão norte, e o mediu conforme estas medidas, as suas pequenas câmaras e os seus pilares e os seus arcos e as janelas para ele ao redor. O comprimento era de 50 côvados, e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam direcionados ao átrio exterior, e havia palmeiras sobre os seus pilares deste lado e daquele lado. E a subida para ele tinha 8 passos. E as suas câmaras e as suas entradas estavam junto aos pilares dos portões, onde eles lavavam as suas ofertas queimadas. E no alpendre do portão havia 2 mesas deste lado e 2 mesas daquele lado, para se matar em cima a oferta queimada e a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão. E do lado de fora, ao subir para a entrada do portão norte, havia 2 mesas, e do outro lado, que ficava no alpendre do portão, havia 2 mesas. 4 mesas haviam deste lado e 4 mesas daquele lado. Ao lado do portão, 8 mesas, sobre as quais eles matavam seus sacrifícios. E as 4 mesas eram de pedra esculpida para a oferta queimada, de 1 côvado e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado de altura, sobre as quais também se punham os instrumentos com os quais eles matavam a oferta queimada e o sacrifício. E dentro havia ganchos de 1 palmo de largura, presos ao redor, e sobre as mesas estava a carne da oferta. E fora do portão interior estavam as câmaras dos cantores, no átrio interior, que estava ao lado do portão do norte, e sua vista ficava em direção ao sul, uma do lado do portão leste, tendo a vista em direção ao norte. E ele me disse: esta câmara, cuja vista está virada para o sul, é para os sacerdotes, os guardiões encarregados pela casa. E a câmara, cuja vista está virada para o norte, é para os sacerdotes, os guardiões encarregados do altar. Estes são filhos de Zadok dentre os filhos de Levi, que se aproximam do Senhor para ministrarem para ele. Então ele mediu o átrio, 100 côvados de comprimento e 100 côvados de largura quadrangular, e o altar que estava diante da casa. E me levou ao alpendre da casa, e mediu a cada pilar do alpendre 5 côvados deste lado e 5 côvados daquele lado. E a largura do portão era de 3 côvados deste lado e 3 côvados daquele lado. O comprimento do alpendre era de 20 côvados, e a largura de 11 côvados, e ele me levou pelos degraus, por onde se subia a ele, e ali havia pilares junto aos pilares, um deste lado e outro daquele lado. Ezequiel 41. Em seguida, ele me levou ao templo e mediu os pilares, 6 côvados de largura de um lado e 6 côvados de largura do outro lado, que era a largura do tabernáculo, e a largura da porta era de 10 côvados, e os lados da porta eram 5 côvados de um lado e 5 côvados do outro lado. E ele mediu o seu comprimento, 40 côvados, e a largura 20 côvados. Então ele foi para dentro e mediu o pilar da porta, 2 côvados, e a porta 6 côvados, e a largura da porta 7 côvados. Assim ele mediu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo. E disse-me: este é o lugar mais santo.
Em seguida, ele mediu a parede da casa, 6 côvados, e a largura de cada câmara lateral, 4 côvados, ao redor da casa de cada lado, e as câmaras laterais eram 3, uma sobre a outra, e 30 em ordem. E elas entravam na parede que era da casa pelo lado das câmaras laterais ao redor para que pudessem se segurar, mas elas não se sustentavam na parede da casa. E havia um alargar e um rodeio ainda para cima para as câmaras laterais, porque o rodeio da casa ia para cima ao redor da casa. Por isso a largura da casa ainda era para cima e aumentava da câmara mais baixa para a mais alta pelo meio. Eu também vi a altura da casa ao redor. Os fundamentos das câmaras laterais eram de uma cana inteira de 6 grandes côvados. A espessura da parede, que era para a câmara lateral de fora, era de 5 côvados, e aquele que foi deixado era o lugar das câmaras laterais, que estavam por dentro. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados, ao redor da casa, por todo lado, e as portas das câmaras laterais estavam em direção ao lugar que foi deixado. Uma porta em direção ao norte, e outra porta em direção ao sul, e a largura do lugar foi deixado. A largura do lugar que foi deixado era de 5 côvados ao redor. Agora, o edifício que estava diante do lugar, separado no final em direção ao oeste, era de 70 côvados de largura, e a parede do edifício tinha 5 côvados de espessura ao redor, e o seu comprimento era de 90 côvados. Assim que ele mediu a casa, 100 côvados de comprimento, e o lugar separado, e o edifício com as suas paredes, 100 côvados de comprimento. Também a largura da face da casa e do lugar separado em direção ao leste, 100 côvados. E ele mediu o comprimento do edifício defronte o lugar separado, que estava atrás dele. E as suas galerias de um lado e do outro lado, 100 côvados, com o templo interior e os alpendres do átrio. Os pilares da porta e as janelas estreitas, e as galerias ao redor dos seus 3 andares, defronte à porta, forradas com madeira ao redor, e do chão até as janelas, e as janelas estavam cobertas para aquele sobre a porta, até na casa interior e por fora, e por todo o muro ao redor por dentro e por fora por medida. E foi feito um querubim, foi feito com querubins e palmeiras, de maneira que uma palmeira estava entre um querubim, e cada querubim tinha 2 faces, de maneira que a face de um homem estava na direção para a palmeira de um lado, e a face de um jovem leão em direção à palmeira do outro lado. Isso foi feito através de toda a casa ao redor. Desde o chão até acima da porta foram feitos querubins e palmeiras, e sobre a parede do templo os pilares do templo eram quebrados, e a face do santuário, a aparência de uma era como a aparência de outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento 2 côvados. Os seus cantos, o seu comprimento e as suas paredes eram de madeira. E disse-me: essa é a mesa que está diante do Senhor. E o templo e o santuário tinham 2 portas, e as portas tinham 2 folhas por peça, 2 folhas que viravam, 2 folhas para uma porta e 2 folhas para a outra porta. E foram feitos nelas as portas do templo, querubins e palmeiras, como foram feitos nas paredes, e havia ali tábuas espessas sobre a face do alpendre por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de um e de outro lado, pelos lados do alpendre e sobre as câmaras laterais da casa e das tábuas espessas. Ezequiel 42. Então ele me levou adiante para dentro do átrio exterior, para o caminho em direção ao norte, e me levou para dentro de uma câmara que estava defronte ao lugar separado, e que estava defronte o edifício, em direção ao norte. Diante do comprimento de 100 côvados estava a porta do norte,
e a largura era de 50 côvados, defronte os 20 côvados que eram para o átrio interior. E defronte o pavimento que era para o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um caminho de 10 côvados de largura para dentro, um caminho de 1 côvado e as suas portas em direção ao norte. Ora, as câmaras superiores eram mais curtas, porque as galerias eram mais altas do que as mais baixas, e do que o meio do edifício, porque elas eram em 3 andares, mas não tinham pilares como os pilares dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que os mais baixos e os do meio. E a parede que estava por fora defronte às câmaras, em direção ao átrio exterior, na parte dianteira das câmaras, o seu comprimento era de 50 côvados. Porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que diante do templo havia 100 côvados, e por debaixo dessas câmaras estava a entrada do lado leste, como uma que vai para dentro delas, desde o átrio exterior. As câmaras eram da espessura da parede do átrio em direção leste, defronte o lugar separado e de frente o edifício. E o caminho diante delas era da aparência das câmaras e que ficavam na direção norte, tão compridas quanto elas e tão largas quanto elas. E todas as suas saídas eram de acordo com as suas formas, e de acordo com suas portas, e de acordo com as portas das câmaras, que ficavam na direção sul. Havia uma porta na cabeça do caminho, no caminho diretamente diante das paredes, na direção leste, como uma que entra nelas. Então ele me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, elas são câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas mais santas ali. Ali eles deitarão as coisas mais santas, e a oferta de alimento, a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão, porque o altar é santo. Quando os sacerdotes entrarem ali, não sairão do santo lugar para dentro do átrio exterior, mas ali eles deitarão as suas vestimentas nas quais ministram, porque elas são santas, e colocarão outras vestimentas, e se aproximarão daquelas coisas que são para o povo. Ora, quando ele havia terminado de medir a casa interior, ele me levou adiante em direção ao portão, cuja vista é na direção leste, e o mediu ao redor. Ele mediu o lado leste com a cana de medir, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado norte, 500 canas, com a cana de medir ao redor. Ele mediu o lado sul, 500 canas, com a cana de medir. Ele voltou-se para o lado oeste e mediu 500 canas, com a cana de medir. Ele mediu pelos 4 lados. E havia um muro em redor, 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santuário e o lugar profano. Ezequiel 43. Em seguida, ele me levou ao portão, o mesmo portão que olhava em direção ao leste. E eis que a glória do Deus de Israel veio do caminho do leste, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra brilhou com a sua glória. E ela era de acordo com a aparência da visão que eu tive, de acordo com a visão que eu tive quando vim para destruir a cidade, e as visões eram como as visões que tive junto ao rio Quebar. E eu caí sobre a minha face, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho do portão, cuja vista está em direção ao leste. Assim, o Espírito me tomou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa, e eu o ouvi falando comigo de dentro da casa, e o homem se pôs de pé junto de mim. E ele disse-me: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das solas dos meus pés, onde eu habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E o meu santo nome a casa de Israel não mais contaminará,
nem eles, nem os seus reis, através de sua prostituição, nem pelas carcaças de seus reis, nos seus lugares altos. No estabelecer de sua soleira, pelas minhas soleiras, e de seu pilar pelos meus pilares, e do muro entre mim e eles contaminaram meu santo nome, através de suas abominações que cometeram. Portanto, eu os consumi na minha ira, agora que ponham de lado sua prostituição e as carcaças dos seus reis longe de mim, e eu habitarei no meio deles para sempre. Tu, ó filho do homem, mostra a casa aos da casa de Israel, para que eles possam se envergonhar de suas iniquidades e que meçam o padrão, e se eles se envergonham de tudo o que fizeram, mostra-os a forma da casa, e o seu estilo, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todas as suas ordenanças, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto à vista deles, para que eles possam guardar toda a sua forma e todas as suas ordenanças e as cumpram. Esta é a lei da casa. Sobre o topo do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, segundo os côvados. O côvado de um côvado e 1 palmo de largura até o fundo será um côvado. 1 palmo de largura até o fundo será de um côvado, e a largura de um côvado. E a sua margem pela sua borda ao redor será de 1 palmo. E este será o lugar mais alto do altar, e do fundo sobre o chão. Até a armação inferior haverá 2 côvados, e a largura de um côvado. E desde a armação menor até a armação maior haverá 4 côvados, e a largura 1 côvado. Assim, o altar será de 4 côvados, e desde o altar e para cima haverá 4 chifres. E o altar será de 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos seus 4 lados. E a armação será de 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados. E a margem ao redor dela será de meio côvado, e o seu fundo será de 1 côvado ao redor, e os seus degraus olharão em direção ao leste. E ele disse-me: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus: estas são as ordenanças do altar. No dia em que eles o fizerem, para oferecerem oferta queimada sobre ele e para aspergirem sangue sobre ele. E tu darás aos sacerdotes, os levitas, que são a semente de Zadoque, que se aproximam para ministrarem a mim, diz o Senhor Deus, um novilho para a oferta pelo pecado, e tu tomarás do seu sangue e o porás sobre os seus 4 chifres e sobre os 4 cantos da armação e sobre a margem ao redor, assim tu o purificarás e o purgarás. Então tomarás também o novilho da oferta pelo pecado, e ele o queimará no lugar designado da casa, fora do santuário. E no 2º dia oferecerás um filhote das cabras, sem defeito, para uma oferta pelo pecado, e eles purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Quando tu tiveres acabado de purificá-lo, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito, e oferecê-los-á diante do Senhor, e os sacerdotes lançarão sal sobre eles, e oferecê-los-ão por ofertas queimadas ao Senhor. Por 7 dias prepararás a cada dia uma cabra por oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e um carneiro do rebanho, sem defeito. Por 7 dias eles purgarão o altar e o purificarão, e consagrar-se-ão. E quando estes dias tiverem expirado, será que no 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes farão as vossas ofertas queimadas sobre o altar e vossas ofertas pacíficas, e eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus.